SBT Eleições 2024. Perdão, eu queimei a marca. SBT Eleições 2024. Hoje a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Luciano Scheffer, conhecido como Luciano do MLB, do Partido Unidade Popular. As entrevistas de meia hora ficarão disponíveis no canal do YouTube do SBT-RS e trechos serão veiculados no jornal Tá Na Hora Rio Grande. A regra, para ser equânime, é usar as 3 primeiras perguntas em até 6 minutos. As 2 primeiras perguntas são iguais para todos os candidatos e a terceira ela é específica. Bem-vindo, candidato Luciano. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então. Primeira pergunta, Porto Alegre vai votar com o trauma de uma enchente histórica. Se eleito, como seu governo pode garantir que não se repita? Bom, eu sou Luciano do MLB, eu sou morador do Sarandi, já enfrento enchente e alagamento já há bastante tempo, como todos os moradores de boa parte da Zona Norte de Porto Alegre. E o primeiro passo vai ser fazer as devidas manutenções nos diques, nas bombas e também nas bocas de lobo, através da recriação do DEP, porque a gente viu a gravidade do problema que aconteceu e acreditamos que um departamento exclusivo para tratar dessa questão é urgente para a gente dar conta de resolver esse problema e garantir os investimentos, que a gente sabe que as bombas, principalmente essa do Sarandi, que sempre dá problema para todos os moradores lá. Toda vez que falta luz, a gente acaba enfrentando alagamento. Então, a devida manutenção e as reformas, inclusive para levantar a altura, enfim, tudo mais, e acreditamos que seja necessária a recriação desse departamento, que passou por um processo de precarização e até a sua extinção, e também para permitir que o DEMAI dê conta dos seus trabalhos, certo? Que é a distribuição de água e o saneamento básico. E também cuidar do nosso meio ambiente. A gente vê hoje, acho que essa é uma questão fundamental. A natureza hoje no Brasil está sendo destruída. E as queimadas das florestas alteram o ciclo das chuvas. Então, eu acredito que no próximo ano talvez chova ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente pode fazer, a partir de Porto Alegre, inclusive, um exemplo para o resto do país, garantindo a preservação da nossa natureza. A gente tem aqui em Porto Alegre, do lado do Jardim Botânico, foi devastada uma floresta, ali logo em cima do morro, para a construção de condomínios de luxo. Mesma questão aconteceu agora lá na Protásio para a construção de uma nova loja do Zafre. E vemos aqui no Morro do Osso que 315 árvores nativas foram derrubadas agora, recentemente. Então, é preciso que a gente, o autolicenciamento ambiental, no nosso entendimento, é um absurdo, porque facilita a ação de devastar a nossa natureza, e acho que é preciso que a gente cuide aqui da nossa cidade. Então, questão 2, candidato, fora essa questão climática, qual é a sua prioridade num possível mandato? É garantir a moradia digna e justa, porque a gente enfrenta a falta de moradia. Os números oficiais falam em 70 mil casas, e a gente sabe que em Porto Alegre existem mais de 100 mil imóveis fechados, sem uso. E a gente sabe que boa parte deles também enfrenta problemas com a falta de pagamento de impostos, e muitos deles estão abandonados, muitos, inclusive, do poder público, de todas as esferas. A gente acha que é possível destinar parte desses imóveis à moradia e garantir o funcionamento do DEMAB, que ele cumpra esse papel de construir casa, que existe lá centenas, toneladas, milhares de cadastros que devem ser utilizados para a construção dessas casas. A terceira pergunta, candidato, ficando dentro do tempo de 6 minutos, inclusive essa é a pergunta que eu fiz para a candidata Fabiana Sanguiné. São pelo menos 4 candidatos na ala da esquerda. Qual é a diferença da sua proposta para Fabiana Sanguiné, para Maria do Rosário e para César Pontes?
Olha, os movimentos que construíram a unidade popular são movimentos que organizam o povo para lutar. O MLB constrói ocupações urbanas, ocupando prédios e terrenos abandonados. Aqui em Porto Alegre tivemos a ocupação Lanceiros Negros, a ocupação Cepete Araju e a ocupação, a última mais recente agora, Sara Domingues. E a nossa diferença é a mobilização e chamar o povo para lutar, porque a eleição é um momento importante, mas acreditamos que a organização do povo seja o fundamental para a gente mudar a situação do nosso povo. Então, acho que esse é o fundamental da diferença, né? Uma política consequente, com responsabilidade e chamando o povo para a luta. Muito bem, candidato. Muitas das suas propostas, e eu cito aqui uma delas, redução da jornada de trabalho, também perdão de impostos para famílias, elas dependem ou dependeriam da aprovação de leis na Câmara Municipal de Vereadores. Como fazer um governo popular de base socialista que depende, não é, de um legislativo bem diversificado? Recentemente tivemos aí, né, a suspeita de corrupção na Secretaria de Educação, e uma das questões que me chamou a atenção foi a base aliada de Sebastião Melo, que tentou extinguir, desde o momento da sua criação, a CPI, e depois atrapalhou cada sessão, né? Então, sim, é necessário que a Câmara de Vereadores vote, mas acreditamos que, se o povo se mobilizar, eu acho que a gente supera essa questão da Câmara de Vereadores, que o povo na rua costuma garantir vitórias para a melhoria, né, da sua qualidade de vida. Então, apesar da Câmara de Vereadores, hoje, esperamos que tenha uma mudança aí no dia 6 de outubro, ser quase toda ela de direita, extrema-direita, acreditamos que a mobilização do povo é capaz de garantir as alterações que a gente pretende para executar o nosso programa. Candidato, o senhor poderia explicar melhor para a gente o que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB, inclusive o senhor está aí com a camiseta, esse é o codinome, inclusive, nas urnas, Isso, né? Exatamente. Qual é a sua relação com este movimento? E o senhor puder também aproveitar e contar um pouquinho da sua história, o senhor que tem uma ligação, como já disse, muito forte com o bairro Sarandi, com a zona norte de Porto Alegre, né? Exato. Então, aproveitando já essa pergunta com relação ao movimento, o senhor contar um pouquinho da sua história na política, a sua relação com esse movimento. Certo. O MLB tem 25 anos de história, né, organizando famílias sem teto para lutar pela moradia digna e justa. Iniciou no Nordeste, em Minas Gerais. Hoje já estamos... 25 anos. Já. 25 anos. E hoje já estamos praticamente em todos os estados do país, organizando famílias e lutando pela moradia digna e justa. E os nossos cálculos já dão para mais de 5.000 casas construídas e conquistadas nesse período. E eu conheci o MLB em 2014, participei do 4º Congresso, e desde então me identifiquei, porque o problema da moradia, eu já enfrento esse problema há muito tempo. Eu lembro tenho uma lembrança, quando eu tinha em torno de 7 anos, de ver minha mãe e a minha irmã voltando para casa, depois de pagar o aluguel, e a gente não ter nada para comer. Eu lembro de ver elas chorando. Então, quando eu conheci o MLB no Congresso, né, eu vi as famílias que estavam lá nesse Congresso Nacional, de cara eu já me identifiquei muito e já começamos a atuar. Em 2015, construímos a ocupação Lanceiros Negros, e em 2023 a CPE, mas também participei já no Brasil aí com bastante ocupações também. Então, a identificação que eu tenho, né, com esse movimento tem a ver, inclusive, com essa dificuldade que eu enfrentei durante a minha vida. Inclusive, hoje, né, perdi a minha casa lá no Sarandi, nessas enchentes, porque a casa não aguentou, devido aos outros alagamentos, ficar quase um mês debaixo d'água, acabei perdendo a casa. E, sim, eu vivi minha vida inteira na zona norte de Porto Alegre, Sarandi, Passo das Pedras, alguns meses no Sabará, Jardim Leopoldina, e usei sempre o sistema público de saúde, de educação, de transporte, e acho que a luta do MLB tem tudo a ver, né, porque o MLB, inclusive, é isso, né, faz a luta através das ocupações pela moradia, mas defendemos uma reforma urbana e também o socialismo. E a reforma urbana que a gente defende passa por a prefeitura, no caso, deixar de privilegiar e defender os privilégios da burguesia, que, por exemplo, né,
devastam a nossa cidade para garantir a especulação imobiliária e garantir os direitos, né, de quem está sem casa, de quem está sem escola, de quem está sem saúde, e essa reforma urbana que a gente deseja e quer executar na nossa cidade, né, para garantir os direitos. E, tu vê, garantindo a moradia, esse déficit habitacional que a gente tem hoje, essa falta de moradia de 70 mil, os aluguéis de quem paga também vão cair. Então, a nossa atuação tem a ver em questões importantes na nossa economia, que a gente acredita que, garantindo os direitos do nosso povo, a gente vai estar fazendo aí grandes avanços para todo o país, servindo como exemplo. O senhor fala em 70 mil moradias, o déficit aqui em Porto Alegre, já contando com Não, os isso era antes da enchente. Agora deve ser maior. Fala-se em 19 mil da déficit de moradias por causa da enchente? Então, deve ter acrescido a esses 70 mil que já faltavam antes. Não, agora não acredito, não tenho esse dado, mas acredito que tenha piorado essa situação, né? Com certeza. Certo. Bom, seu programa de governo, ele é bastante pontual quanto às propostas para 18 áreas, entre elas o emprego, a moradia que nós falamos, o combate à fome, né? Ele foi escrito com envolvimento de especialistas, como que foi a elaboração? Foi elaborado pelos militantes e filiados da Unidade Popular, que são as pessoas que vivem os nossos problemas e que se organizam nos núcleos e também ouvem, né, os seus vizinhos, né, os nossos núcleos, né, territoriais. Então, a participação dos filiados e dos dirigentes da Unidade Popular foram que proporcionaram a construção, né, desse programa. Uhum. Aliás, o Unidade Popular ele é um partido recente, de 2016, né? Como é que foi a criação desse partido? Então, em 2016, iniciamos a coleta das assinaturas necessárias. No período de 2 anos, até 2018, coletamos 1.200.000 assinaturas em todo o país. Organizamos, entregamos em cada cartório, né, eleitoral. E em 2019, teve o julgamento, né, no Tribunal Superior Eleitoral, e esse partido foi construído pelo MLB, pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, pelo Movimento Correnteza, que é o movimento da juventude, que atua dentro das escolas e universidades, e também pelo Movimento Luta de Classe. Então, foram alguns movimentos, né, por olhar para os demais partidos e entender que eles não representam os trabalhadores, e sim a burguesia, criamos esse partido para fazer essa luta eleitoral também e convidar o povo, convocar o povo para se organizar e lutar. Então, é esse, né? Inclusive, a Unidade Popular se afirma como o partido antifascista do Brasil, porque a gente acredita que muitos dos problemas que enfrentamos, né, estão aí representados pelos partidos da burguesia, que o fascismo, no nosso entendimento, é o desespero da burguesia, né? Apela para os fascistas quando não consegue mais dar conta do jeito que a gente está habituado. Então, a Unidade Popular é o partido antifascista do Brasil. Agora, a gente falou há pouco, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque o que acontece? A gente percebe, né, que o seu partido, o senhor fala muito na questão da terceirização, na parceria público-privada, que o Estado, né, deveria retomar, né, o controle, não depender da terceirização, como vem acontecendo, aliás, que surgiu justamente para melhorar a qualidade dos serviços. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, para a gente compreender um pouco qual é a ideia de fato que o senhor tem, o seu partido tem, e como que seria esse processo, já que a terceirização, isso já vem aí de já muitos anos, né? Foi criada com esse objetivo, melhorar a qualidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como lidar com essa transformação, porque já é algo que é arraigado em todas as esferas no país inteiro, né? Pois bem, né? Se é verdade que foi criado para melhorar, já deveria ter melhorado tudo, porque a gente olha para a sociedade e vê tudo privatizado, terceirizado, com parceria público-privada. Então, o objetivo, apesar de ser dito que seria esse, ele não é verdadeiro, porque ele serve para desviar dinheiro dos cofres públicos, certo? Para o bolso da burguesia. Vamos pegar, por exemplo, o transporte. Por ano, são destinados dos cofres públicos milhões de reais para as empresas privadas. Em 2023, foram 124 milhões. Da Prefeitura de Porto Alegre. Da Prefeitura de Porto Alegre.
E, além desse subsídio que é dado para essas empresas, ainda tem a tarifa de R$ 4,80 que a gente paga. Então, se já existe o subsídio, certo? Inclusive é para garantir o lucro desses empresários, né? Se é tudo privatizado, deveria melhorar. E hoje o transporte de Porto Alegre a gente vê evidente que não melhorou. Está pior, inclusive. Tem menos ônibus, menos horários, ônibus pegando fogo. Então, a saúde é outro caso, que foi privatizado e ainda assim, né, não melhora. Todos os 87% dos postos de saúde de Porto Alegre estão privatizados, né, estão sendo administrados pelos hospitais privados e não melhora. E ainda assim, essas privatizações são financiadas pelo BNDES, então quem compra não investe o dinheiro que diz que vai investir, e a gente não tem a melhoria do serviço. Então, a Secretaria de Saúde tem que se responsabilizar pelos postos de saúde e trabalhar para destinar esses valores todos. Assim como a Prefeitura tem que trabalhar para oferecer um transporte de qualidade administrado pela cidade. E por que hoje essas terceirizadas, né, ou mesmo as instituições que trabalham em parceria público-privada, olhando aqui no caso de Porto Alegre, o controle dessas instituições, como que ele é feito ou como o senhor acha que deveria ser feito que não vem acontecendo? Eu acredito que as secretarias deveriam fazer, né, o controle dos serviços, né, dos que são prestados. E contrato deve ter algum contrato que reja, né, essas relações. Mas vamos pegar outro exemplo, as creches. Hoje, em Porto Alegre, existem 7 creches abandonadas. Estive essa semana, inclusive, uma lá no Mário Quintana. E, ainda assim, né, existe o déficit, a falta de vagas nas creches de 7 mil crianças. E a Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, compra vagas na rede privada e gasta, sei lá, 3, 4 ou 5 milhões por mês na compra dessas vagas. E esse é o valor estimado para se concluir as obras dessas creches por mês. E, tipo, esse valor dá para concluir uma dessas creches por mês. Que é passado para as terceirizadas. E é passado para as terceirizadas, que estão lá em busca do lucro. Não estão lá para melhorar a situação e o atendimento das crianças. Tanto é verdade que o índice, né, o INEP, o índice que mede a qualidade da educação na nossa cidade a Porto Alegre é a segunda pior capital. E com essa rede privatizada, por que não melhora esse índice? Né? Então, a gente acredita que é necessário que a gente construa uma rede municipal de creches, que pegue esse valor, que é entregue para essas empresas privadas. Sua ideia é zerar essas 7 mil vagas? Zerar essas 7 mil. Inclusive, com o caso de corrupção na SMED, perto de 100 milhões, a gente com certeza consegue concluir essas creches e construir novas. Então, a gente sabe que tem dinheiro. Se pode desviar, também pode construir as creches, inclusive para enfrentar o desemprego, né, promover a melhoria da economia da nossa cidade. Então, as privatizações servem para desviar dinheiro, não servem para melhorar o serviço. Hoje, o senhor, olhando para a Prefeitura de Porto Alegre, não sei quanto, se é que se tem esse número, o que é privatizado, o que não é, o que é municipário, né, contratado pela servidor público da Prefeitura, não sei se tem esse número, mas a grande questão também que se fala já de anos e anos, e o senhor sabe muito bem disso, é que o setor público ele não tem como ser o gestor de pessoas por toda a estrutura e que, por isso, viria a terceirização. Eu disse, como que o senhor ia lidar com esta questão, né, enfrentando tudo o que já vem, o que já está terceirizado, e enfrentar, porque, pelo que o senhor vai, em tese, tentar cancelar qualquer tipo de contrato e fazer uma contratação pela própria prefeitura, correto? Eu queria saber como que seria. Vamos revisar os processo. Contratos, auditar, ver o que está acontecendo, quais serviços estão sendo prestados da maneira correta, e aqueles que não forem, a gente vai, né, atuar para desfazer os contratos. Mas o serviço público tem sim como administrar, e tem como administrar muito bem todos os serviços. Não administra porque toda a privatização... Então, não é verdade que a máquina pública ela atrapalha a gestão e o andamento do funcionamento das instituições? Não é verdade, porque toda privatização passa pelo processo de precarização, né? Precede a precarização. O DEMAI já chegou a ter 3 mil funcionários, hoje tem 1.000. Por quê?
para forçar a precarização, para que ele seja vendido, porque é um mercado garantido. Todas as casas hoje são atendidas tem uma torneira d'água. Então, esse é um mercado garantido, que a burguesia quer estar de olho sempre e quer lucrar, porque sabe que o cliente já está ali e vai pagar para ter água em casa. Então, a precarização ela tem que ser cessada, vai acabar, para que a gente tenha condições de investir e trabalhar. Porque o prefeito hoje não trabalha. Quem não administra a cidade, quem administra são os ricos, que forçam essas precarizações. A Carris passou por um processo de precarização de anos, até que fosse vendida, e aí a gente está vendo a situação, não melhorou. Então, acabar com essa precarização, né, para salvar as empresas no primeiro momento e passar a investir o que tem que ser investido nessas empresas. O próprio DEMAI, Carris, no nosso governo vai ser reestatizado. A terceirização que estiver funcionando, o senhor pretende manter? Dependendo do contrato, certo? Mas eu acredito que a prefeitura tenha condições de gerir, sim, todos os serviços, inclusive de limpeza, todos eles. A gente quer trabalhar para gerir esses serviços. Pois é, porque eu insisto nessa questão, até porque já tenho anos de jornalismo e é justamente isso que a gente sempre ouviu do gestor público, da gestão pela legislação, né? E que isso termina sendo um peso para a administração pública. Tá? E o senhor acha que esse cancelamento de terceirizações e a retomada das contratações pela Prefeitura de Porto Alegre, isso precisaria passar por uma reavaliação em termos constitucionais até? O senhor acredita que precisa ter alteração, porque a máquina pública ela se sente presa pela legislação no que se refere ao contratado, né, ao funcionário público. O senhor acha que isso deveria ser mantido como sempre foi ou precisaria alguma alteração na legislação para dar mais liberdade ao gestor? Acho que não precisa fazer nenhuma alteração, porque, inclusive, existem concursados que estão aprovados e só falta o prefeito convocar, não, porque é chamar. Porque eu insisto só para ouvir isso, porque a gente sempre ouviu muito, né, a vida inteira, de que a máquina, a gestão pública, assim como ela está, ela não é possível. Né? Não é possível porque o que acontece? Hoje existe um financiamento das campanhas eleitorais, certo, de milhões de reais. O mercado imobiliário financia a campanha de Sebastião Melo, 200, 300 milhões, certo? E o que o Sebastião Melo vai fazer no mercado imobiliário? Não vai construir e garantir essas casas que eu te falei. E, fazendo isso, ele garante que todos os prédios e apartamentos e casas que continuam sendo construídos mantenham o seu valor. Então, perceba a atuação importante do prefeito da cidade no mercado imobiliário. E quem paga a banda, escolhe a música. Então, e a gente sabe que todos os partidos, tirando a Unidade Popular, recebem dinheiro da burguesia. Então, é a burguesia que determina, inclusive, essa história de que o serviço público onera e gasta, e é a máquina pública, é justamente para facilitar a ação da burguesia. Então, a gente acha que atuando e trabalhando dentro das secretarias para contratar as pessoas para trabalhar, inclusive com salário digno, porque quando acontecem as privatizações, o salário de quem fica e desses terceirizados é diminuído. E ainda assim, esse valor ele vai... É essa a diferença que vai para o bolso do burguês. Então, não acreditamos que o problema seja o funcionalismo público. Muito pelo contrário, é ele que garante a qualidade do serviço. O senhor, em alguma declaração, ouviu o senhor falando que a usina de asfalto também deveria ser retomada pela prefeitura? Essa é a sua proposta? Com certeza. Porque o asfalto ele é necessário em toda a cidade. Não sei quantos milhões de quilômetros existem, né, de ruas em Porto Alegre. E a gente percebe que onde esse asfalto é colocado, logo em seguida, poucos meses, ele já está degradado, já precisa ser trocado novamente. Por quê? Porque uma empresa privada precisa que o seu faturamento aconteça com frequência, todo ano tenha trabalho. E o serviço público vai fazer o quê? A prefeitura vai botar um asfalto que vai durar alguns anos.
certo? E aí uma empresa privada vai ter problema de faturamento, mas no serviço público vai estar garantido a qualidade do serviço, do asfalto. Então, não tem por que a gente pagar por esse asfalto da maneira que é paga, sendo que a gente pode fazer um serviço que vá durar, que vá, né, servir de qualidade para os trabalhadores, para o povo de Porto Alegre, ao invés de ficar trocando isso com frequência, como a gente vê. Sempre tem, né, as mesmas ruas sendo asfaltadas. Candidato, quais são as suas intenções e propostas para a área da saúde aqui em Porto Alegre? Né, o senhor mencionou também que há muitas terceirizadas, né, dentro das unidades de saúde por hospitais, administração. Qual que seria a sua ideia para melhorar, terminar com filas aqui na capital? Acabar com a farra da privatização, certo? Porque começou com o Marquesan, dos postos de saúde, foi concluída pelo Sebastião Melo e a qualidade do serviço não melhorou. Então, a gente acredita que retomar a administração dos postos de saúde, da assistência básica de saúde, da assistência não, da atenção básica de saúde é parte fundamental. Construir as equipes de atenção básica, que hoje fala assim 200 e tanto, mas era para ter 900. E esse dinheiro que é entregue para essas empresas privadas, que são os quatro hospitais, ser investido nos postos de saúde. Eu acho que esse é o primeiro passo, a gente acabar com essa farra. O senhor que vem do bairro Sarandi, que foi duramente atingido, né, pela enchente, o senhor mesmo disse que perdeu a sua casa, o senhor fala em reconstrução, em melhor estrutura dos diques. A situação ali do Sarandi não seria o que seria o mais indicado dentro da sua proposta? Retirar essas pessoas dessas áreas, como vilas como Asa Branca, que tem ali, que estão muito vulneráveis? Não sei nem se o aumento do dique é capaz de proteger, pelo que a gente viu na última enchente. Qual que é a sua ideia para essas pessoas que estão nessas áreas de risco? Olha, a manutenção dos diques ela é parte fundamental, mas evacuar 26 mil pessoas, que também... 26 mil? 26 mil, é o bairro mais afetado em Porto Alegre. 26 mil pessoas que moram ali, a gente teria que construir um novo bairro em outro lugar. Mas assim, por exemplo, agora, está se fazendo obras lá na Fiergs, do outro lado, lá do dique. Enquanto É ali próximo, vai mesmo próximo, no bairro, né? É isso, lá do outro lado, lá na Fiergs. Mas aqui no lado da Elizabeth, na Asa Branca, Elizabeth, Nova Brasília, Minuano, não está acontecendo obra nenhuma. Por quê? Porque está se privilegiando aquelas obras lá da Fiergs. Mas uma questão importante, no entorno do Sarandi, além desse problema das bombas, foi-se aterrado todo o entorno do Sarandi. Tanto lá na Havan, na Coca-Cola, quanto tem um outro condomínio sendo construído ali, e o próprio aeroporto, certo? Que anos de caminhões e caminhões, anos aterrando aquele espaço. Então, essa água que tomaria aquele espaço também vai encontrar problema. Então, enfrentar a especulação imobiliária é um grande passo para a gente resolver o problema daquelas famílias e também garantir a manutenção. Aí tem que ver, talvez a Asa Branca, ver se o DIC vai dar conta, mas, enfim, precisa reconstruir as casas das famílias afetadas, primeiramente. Um minuto para as considerações finais, candidato. Sou Luciano do MLB, candidato, né, que sofreu e sofre os problemas da nossa cidade. Acreditamos, né, que a Unidade Popular é o partido que tem condições de resolver os nossos problemas, porque todos nós somos trabalhadores, não temos não recebemos dinheiro da burguesia, certo? E a Unidade Popular é o partido dos trabalhadores, é o partido que atua, né? Quem vota na Unidade Popular vota contra a exploração dos trabalhadores, contra a exploração dos capitalistas, né? Contra o fascismo e pelo socialismo, porque a gente acredita que é o povo se organizando e indo para a luta que vai garantir a melhoria aí da nossa cidade e do nosso povo. Vote 80. Muito bem, muito obrigado por estar com a gente, candidato Luciano Schiffer, conhecido como Luciano do MLB, do Partido Unidade Popular. Muito obrigado pela presença aqui no SBT. Muito obrigado. O tempo, né? Pois.